Mas por agora. que você tem esse essa. sentimento com a qualidade do produto? Porque desde moleque, mano, desde a época que a gente, pô, começou lá atrás, Cara, você já tinha essa pegada. é um senso de responsabilidade que caiu em cima de mim, porque o início do canal só falava de nostalgia. Sim. Só que conforme o tempo foi passando, os temas foram acabando. Né? Acabou, as séries acabaram. O que eu faço? Falei, deixa eu explorar outros temas que eu gosto. E eu sou apaixonado por ciência, por a minha série de TV preferida é Cosmos, tanto do Carl Sagan quanto a releitura do que o Neil apresenta. Então eu acho que eu queria que as pessoas olhassem para esses temas da forma que eu via. E eu olhava aquilo e ficava fascinado. Falei, eu quero que as pessoas fiquem fascinadas também como eu fico por essas coisas. Só que aí eu tinha que explicar. E eu sempre entendi que eu tinha uma facilidade para explicar uma vez que eu entendia. Então eu sempre precisei de ajuda. Então os temas que eu escolhi eram temas que eu queria aprender. E aí eu aprendia durante o processo de produzi-los. Então, por isso que demora 3 meses mesmo. então a gente gasta muito tempo no roteiro. O roteiro ele passa por revisão de especialista, sabe? Ele é um trabalho bem delicado que a gente tem. Em alguns vídeos, como por exemplo, vídeos de história, a gente chega a ter 3 historiadores, para não ter só a visão de um. Que a gente sabe que na história, às vezes, os próprios historiadores estão brigando entre si. Então. Já aconteceu algum ponto de vista conflitante em algum vídeo de história? Claro. Não tem jeito. História é uma coisa muito delicada e muitas pessoas, cada pessoa pode ver de uma forma. E se você sempre vai observar pelo seu espectro, o seu espectro político, ele sempre vai influenciar a sua visão do que você está assistindo. Então não tem jeito. Quando você entra em temas mais delicados, como ditadura militar, esse é um tema que os militares vão ver de uma forma, uma galera que tem pai militante de esquerda vai ver de outra. Entendeu? Então, essas visões vão se chocar. Então, o que eu sempre tentei não foi dar uma visão para a história, eu conto o que aconteceu. Eu deixo lá e aí você tira a sua conclusão, entendeu? É que os caras às vezes querem revisionar o que aconteceu, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não, isso acontece, mas... Tem muita... Sempre quando você lança algum nostalgia com uma pauta mais política, dá uma polêmica, né? Depende do assunto. Né? Mas eu lembro já de várias vezes no Twitter e saber que a galera, principalmente da direita, a gente tem o saco. Sim, e às vezes eu errei. Tem que parar com esse negócio, ninguém é perfeito, velho. Eu já errei, já cometi alguns erros em alguns vídeos, de coisa que eu queria, por exemplo, um vídeo que eu já postei da Venezuela, uma época em que eu rushei demais e acabei não abordando todos os aspectos. Falei, melhor eu deletar e indicar alguém que abordou melhor o assunto. Eu não tenho problema nenhum reconhecer um erro, eu não sou um cara... Nossa, que merda pegar e deletar um vídeo desse aí de mó tempão que tu ficou... Cara, eu gastei, mas as pessoas nunca vão enxergar isso, mas eu prefiro deletar se estiver errado do que manter no ar. Até mesmo no vídeo do fascismo, teve 2 trechos do vídeo que ficaram meio ambíguos, e eu resolvi reeditar e pedir pro YouTube o reupload mantendo as visualizações, e já tá lá, consertado, trechos que uma galera criticou e que eu olhei e falei, isso aqui tem razão, aqui tá parecendo uma coisa que não foi a intenção, vamos mudar isso, estão pegando isso aqui meio fora de contexto, realmente parece uma coisa errada, vamos mudar isso. Então, eu não tenho problema nenhum, e sempre que alguém critica o meu trabalho, eu acho ótimo, porque eu não quero ser o dono da razão, eu só quero informar o negócio da maneira correta. Sim. Mas tem tema que a galera tem que entender que não vai ter consenso, entendeu? E às vezes, se você sofrer crítica por algo que é debatido na própria academia... Sabe, só peraí, é injusto você tá falando que isso daqui é dessa forma porque é a sua visão, mas eu também tenho outros 3 especialistas que chegaram à conclusão de que dá pra explicar dessa forma também. E os caras estão batendo no mensageiro no fim das contas. E eu sou só o apresentador, mano, entendeu? Eu sou só o apresentador. E é claro que eu tenho que me responsabilizar também pelo conteúdo. E é engraçado porque eu conversei com algumas pessoas que me criticaram em relação a isso. E muitas vezes eu falo assim, tá, mas fala aí, você tá querendo falar que meu conteúdo é irresponsável, sendo que eu sempre que eu gasto mó grana em justamente deixar meu conteúdo responsável, ele é revisado inúmeras vezes, às vezes por especialistas diferentes. Como assim você tá falando que é irresponsável? Mas aí você fez lá o guia politicamente correto. Eu falei, peraí, o guia não é um projeto meu. E a galera gosta de citar essa coisa do guia porque me associa com o Lunar Lock. E é bom deixar claro, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu gosto de explicar sempre, que o Guia Politicamente Correto do History não é um projeto meu, e rolou uma puta confusão com esse projeto, que eu achei, assim, muita sacanagem o que rolou, que foi o seguinte,
eu fui o apresentador, eu chamava os convidados. E quando eu sentei com o diretor do projeto e com o pessoal do History, eles falaram que os dois lados seriam ouvidos, certo? Então, que o diretor ele ia chamar uma galera mais de direita, mas também ia chamar a galera de direita e que os dois lados iam ser ouvidos. E essa era a ideia, era pegar esses temas e deixar os dois lados debatendo. Eu falei, legal a ideia. Eu não sou historiador, na época nem tinha ouvido falar do Narlock, nem sabia quem era esse tal de Leandro Narlock. E aí, o que aconteceu foi que quando a série saiu, a gente descobriu que o diretor omitiu para parte dos convidados de esquerda de que a série era baseada no livro do Narlock, porque ele sabe que muitos historiadores, a maioria, inclusive, dos historiadores, acham o livro do Narlock um desserviço, um livro irresponsável, que trata assuntos delicados, assuntos polêmicos de uma forma irresponsável. Isso não é minha visão, isso é a visão de historiadores que falam que ele fez isso com o livro. E eu não fazia ideia disso. Só que, olha que sacanagem, o diretor omitiu isso só para os caras toparem participar do projeto. O que aconteceu? Quando o projeto estreou, a galera ficou puta. Falou, peraí, o que é baseado na obra do Narlock? O que? E muita gente pediu para tirar. E aí o que aconteceu? Vários temas ficaram sem o outro lado da moeda. De uma irresponsabilidade, eu jamais cometeria esse para mim isso não é um erro, para mim isso foi uma coisa feita de propósito, porque sabia que as pessoas de esquerda não topariam. Eu acho isso de um erro, cara. Eu não faria isso, tem que ser 100% transparente. É desonesto, né? É desonesto. E eu condenei, e o máximo que eu pude fazer foi tirar a publicidade que eu havia feito da série e negar participar de uma segunda. Eu fui chamado para uma segunda temporada e falei, imagina, eu só topo se eu falei assim, aí seria minha chance de poder reverter um pouco os erros da primeira temporada. Eu falei, eu topo se eu for o diretor do projeto. Aí não deixaram. Eu falei, então, chame qualquer outra pessoa, eu não vou participar. Então, é bom deixar claro essa minha relação com o projeto do guia. O cara ficou puta, né? Não, é porque é muito triste ver uma galera, às vezes, generalizando o meu trabalho com algo que nem é meu, sabe? Peraí, o guia politicamente correto não é uma coisa minha. Então, eu fui apresentador, claro, tenho minha responsabilidade por conta disso, mas fui pego de surpresa também, cara, e acontece. O máximo que eu pude fazer, eu fiz. Eu neguei uma participação numa segunda e condenei o que o diretor fez. Bom, mas eu entendo, eu entendi esse ponto, eu quero levantar um outro ponto. Pô, o cara de esquerda que não quer participar só por causa que eles não... Porque é de uma pauta que ele não concorda? Ele não concorda? Eu acho bad vibe. Pra mim, ele eu sei que não foi isso que tu disse. Então, eu acho que isso prejudicou o programa no final, porque ficou sem um lado. Eu também acho. Eu acho que prejudicou o lado desses caras. Mas eu tento entender o lado do cara que se sentiu enganado, sabe? Sim, uma coisa é a atitude. Sim. Não é muito, tipo, é o cara, pô, você me enganou só porque o negócio era do... Entendeu? Acho que errado, com certeza. Tem o lado do cara também que, pô, ele vai se sentir desrespeitado. Aí ele cagou no pau, porque se nada que você faz na vida, você tem que ter uma estratégia desonesta. Exatamente. E esse diretor aí, ele já foi na ideia de que os caras não iam aceitar. E eu pedi, o meu historiador, porque assim, tudo que eu falo no History ali, o meu historiador, o Caio Vinícius Godoy, ele estava presente. E inclusive várias coisas foram mudadas na hora por causa dele. Falou, não, ele não pode falar isso não, muda pra isso daqui. O meu historiador tava... Só que eu não tenho como me responsabilizar por coisas que outras pessoas falaram. E aí quando o meu historiador pediu pra fazer a revisão dos episódios, eles não deram, cara. Eles não deixaram o meu historiador revisar. Ou seja... Tem coisa aí. Saca? É isso. Fazer o quê? Aconteceu uma coisa que eu acho uma merda. Não gostaria que isso tivesse acontecido. De fato é politicamente incorreto. É incorreto até demais. Passou um pouquinho do ponto. Sim. Não é nem politicamente, é moralmente incorreto. Moralmente incorreto. O que é outra questão. Eu gosto do politicamente correto, mas eu não gosto do moralmente incorreto. Incorreto. E ainda sobrou pra tu, isso que é o pior. Sobrou muito pra mim, sobrou muito.